Olá, olá, você já sabe, você está no podcast Grandemente. E no episódio de hoje nós vamos falar de um assunto fascinante. Será que as estrelas nascem? Logo após a vinheta, a gente já começa. Você já olhou para o céu à noite e já viu que no céu tem alguns pontinhos brilhantes? Pois é, são as estrelas. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, tem um vídeo aqui no canal já que eu falo um pouco mais do que são as estrelas. E o card vai aparecer mais ou menos por aqui, eu acho. Nesse vídeo você consegue acompanhar melhor o que é uma estrela e quais são algumas propriedades dela. Mas no que eu vou focar hoje é sobre uma parte mais específica da vida de uma estrela, que é o seu nascimento. Porque nós sabemos que as estrelas não são eternas, elas não existem desde sempre. Mas sim, assim como nós, elas nascem, crescem e morrem. Na astronomia, na astrofísica, as estrelas são os blocos fundamentais do estudo, do trabalho dos astrônomos, dos astrofísicos. Quando a gente pensa, por exemplo, em uma cidade, nós começamos com os tijolos. Então temos tijolos, dos tijolos paredes, das paredes uma casa, das casas temos um quarteirão, temos uma vila, um bairro, um município, um estado, um país. E na astrofísica é da mesma maneira. Só que os blocos fundamentais que os astrônomos estudam são as estrelas. Elas são os constituintes fundamentais do universo. É na junção de estrelas que se formam aglomerados globulares, que são aglomerações de estrelas, estrelas que são gravitacionalmente ligadas, juntas, interferindo umas nas outras. Quer ver um exemplo? Imagina que você tem um balde, uma bacia com água. E você coloca algumas bolinhas de gude, não sei como é que chama na sua região. Tem uns lugares que chama bila, aquelas bolinhas de vidro que a gente brinca. E imagina que essas bolinhas estão flutuando na água. Depois que você deixa o sistema entrar em equilíbrio, ou seja, você deixa um lugar que não bate vento, não tem vibrações, e ali as bolinhas vão ficar quase paradas na água, pairando ali na água, e você pega uma bolinha e mexe nela, ou joga mais uma, por exemplo. O movimento dessa uma bolinha vai interferir nas outras. As outras também vão se movimentar e vai ter essa interação, porque elas estão fisicamente ligadas. O que as liga é a água. E quando a gente também estuda as estrelas são como essas bolinhas, entre aspas, que são também fisicamente ligadas quando estão próximas, através da gravidade. Então, o movimento de uma interfere na outra. E quando nós temos esses aglomerados globulares, um próximo passo seriam as galáxias. As galáxias contêm na faixa de bilhões de estrelas. E depois de bilhões de estrelas em cada galáxia, no universo também existem bilhões de galáxias. Estudos mais recentes apontam até para a casa de trilhões de galáxias, e cada galáxia com bilhões de estrelas. É muita estrela. Então fica claro como que as estrelas são importantes para a astronomia, para a astrofísica. Para a gente entender como que o universo funciona, temos que falar sobre estrelas. Temos que passar por esse assunto. Tá, mas depois dessa introdução básica, e se você já assistiu o vídeo que eu indiquei agora há pouco, que você já tem uma noção melhor do que são as estrelas, como que as estrelas nascem? É um consenso na academia
que as nebulosas, que são nuvens gigantescas de gás, são os ambientes de formação de estrelas. Então imagina uma região enorme com gás. Então essa nebulosa, que é uma região com gás enorme, precisa de uma ação externa que provoque um desequilíbrio, mas não é uma ação externa qualquer. Precisa ser uma ação externa realmente suficiente para que dê o start da formação estelar. Quando essa força externa, por exemplo, uma supernova que explode próxima da região e essa onda de choque chega até essa nebulosa e vai provocar esse desequilíbrio do gás. A partir desse momento, essa força externa pode ser, por exemplo, uma supernova. Supernova é quando uma estrela morre e explode. E aí ela libera muita energia. E essa energia se propaga, e se esse evento foi próximo de uma nebulosa, essa onda de choque, essa energia que veio, essa energia externa, faz com que as partículas do gás entrem em desequilíbrio, e a partir desse momento, a força gravitacional começa a atuar e comprimir essas regiões, porque a gente sabe que matéria atrai matéria. Então, quando a nuvem era, entre aspas, homogênea, não haveria essas aglutinações, não haveriam essas condensações, esses ajuntamentos de partículas, quando ela estava em equilíbrio. Mas como existiu essa perturbação, isso pode dar ao processo uma reação em que essa perturbação comece a ter regiões mais densas do que outras, e a partir dali a gravidade começa a fazer o seu trabalho, que é de acumular e prender a matéria toda junta. O que eu acabei de explicar em palavras um pouco simples e talvez até fisicamente erradas no ponto de vista muito tradicional, é claro que não é qualquer perturbação que faz esse processo de formação estelar. Nós, na astrofísica, utilizamos o conceito de condições de contorno, que são circunstâncias, são condições necessárias para que um evento aconteça como esperado. Então, havendo essa onda de choque, essa energia, esse desequilíbrio no gás, e atingindo essas condições de contorno, é possível que essa força gravitacional que varia ao longo do tempo, ou seja, que não é constante, comece a comprimir o gás. Mas por que essa força gravitacional não pode ser constante? É porque se ela fosse constante, o equilíbrio não seria alterado. E o equilíbrio não sendo alterado, não haveria concentração de massa pela gravidade. Essas nuvens são tão grandes que a escala de massa, ou seja, o quanto pesa, digamos assim, essa nuvem de gás, é da ordem de 10 elevado a 4 massas solares. O que isso significa? 10 elevado a 4 é um 10 seguido com mais 4 zeros. Esse é o número, mas qual é a unidade? A unidade é massa solar. Logo, a massa do Sol representa 1. 2 sóis seriam, então, 2. 3 sóis, 3. E o número que eu estou falando é 10 seguido de 4 zeros. Quantidade de sóis, o peso disso, a massa disso, é geralmente a escala de massa das nebulosas. É muita coisa. Só lembrando que a massa do Sol é da ordem de 2 vezes 10 elevado a 30. Então, você já sabe que o elevado a 30 seria 30 zeros, quilogramas. Agora você multiplica isso por aquele 10 elevado à quarta
e você vai ver que a gente já perde a noção. Os números em astronomia são tão grandes que na nossa escala do dia a dia fica muito difícil tentar entender e encaixar no nosso dia a dia, no cotidiano, o que esses números representam. Então o trabalho do astrônomo, no começo, pelo menos para mim, foi bem complicado, que eu tentava encaixar no nosso dia a dia o quanto que eram esses números. E eu descobri que é impossível. A gente começa a se acostumar a trabalhar com esses números enormes e com o tempo a gente já começa até a entender um pouco essas reações e as coisas que acontecem, mas traduzir esses números para coisas palpáveis é impossível. Tá, mas e aí? Quando essa perturbação começou a juntar o gás e a partir desse momento que entrou em desequilíbrio, a força gravitacional começou a juntar matéria, começou a juntar gás, isso ainda não é uma estrela. A estrela nasce, passa a ser realmente uma estrela a partir do processo de fusão nuclear. A fusão nuclear é o que faz a estrela produzir energia. É por isso que ela brilha, emite luz, calor, e esse processo só acontece em elevadíssima pressão, em elevadíssima temperatura. No caso do Sol é quando dois átomos de hidrogênio se fundem, formando um átomo de hélio. Mas a massa desse átomo resultante não é igual à soma dos dois anteriores. Esse átomo resultante está com um pouco menos de massa do que a soma dos dois anteriores. E para onde foi? Isso se converteu em energia. Lembra da equação de Einstein que todo mundo conhece? E igual a mc². E, energia, m, massa, c, a velocidade da luz. Então, massa é proporcional à energia. É possível converter massa em energia. É o que você faz quando você come. É claro que eu não estou falando de fusão nuclear. É um outro processo. Mas essa conversão de massa em energia é o que faz o Sol brilhar através da fusão nuclear. Para quem se interessa um pouco mais por física, pode pesquisar na internet o que chamamos de equação de Poisson, com 2 S's. E essa equação descreve a condição inicial do gás da nebulosa. E nessa equação tem uma variável muito importante que é o divergente do gradiente. O que é isso que você está falando, Davi? Em fins práticos, significa que não é constante, não é homogêneo. Mas como você já sabe, eu gosto muito de fazer um diálogo, e essa é a proposta do podcast, entre ciência e fé. E eu quero citar para vocês o que está escrito em Salmos 33, versículo 6, a parte C. Diz assim: pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. A ideia de sopro pode ser interpretada como uma ação hidrodinâmica variável. Quando você assopra, você faz com que exista diferentes densidades na região que você está soprando. Perceba que a noção que nos traz esse salmo, de que as estrelas nasceram através do sopro de Deus, é uma ideia que se encaixa, vai de encontro com a astrofísica moderna e com a teoria mais aceita e atual de formação estelar, de que uma ação envolvendo hidrodinâmica, envolvendo inhomogeneidades, envolvendo partes com diferentes densidades, não sendo constante, essa perturbação seja o start inicial da formação e o nascimento de uma estrela. E pensar que o salmista escreveu isso há milhares de anos atrás chega a ser assustador, porque em uma época muito remota e antiga, esse conhecimento
essa ideia que foi colocada nos Salmos bate com perfeição e, na verdade, tem uma intersecção muito interessante com a teoria de formação estelar atual. E aí, o que você achou do podcast de hoje? Eu quis trazer um pouco de informação como as estrelas nascem e mostrar esse salmo muito legal, que demonstra uma ação muito próxima da teoria de formação estelar atual. Se você estiver me ouvindo em alguma plataforma de streaming de podcast, eu queria te pedir para você colocar um seguir. E se você está no YouTube, peço o combo do YouTube, que é like, compartilhar para alguém, isso se foi relevante para você. E também uma outra coisa, se você puder fazer um comentário, seria muito legal. É claro, como eu sempre digo, amigos, de maneira polida e elegante, porque esse pedacinho da internet que estamos é polido e é elegante. Foi um prazer estar com você nesses minutos e até a próxima. Valeu!